A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Estou iniciando mais uma vez uma live em nome do Senhor Jesus. Importante dizer que a Ele toda a honra, toda a glória, para sempre Ele é merecedor. E é por Ele e para Ele todas as coisas, e tudo que Ele, Senhor, falar comigo e com você esta noite, vai ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastora está iniciando mais uma vez, quero saudar a todos com a paz do Senhor, quero saudar também, quero dar boa noite para todos vocês, que vocês venham receber esta palavra que linda que Deus vai falar conosco, uma palavra que Deus falou comigo de uma forma tremenda. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai fazer algo diferenciado. Eu falei com o Senhor e a gente quando conversa com Deus, né, na nossa oração, acho que vocês são assim também, e eu estava falando com o Senhor e o Senhor falou algo muito lindo ao meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai ter efeito de milagre na tua vida, de providência na tua vida, de misericórdia na tua vida. Ela tem dois objetivos dessa palavra. Três. Providência, milagre e tem algo que eu quero te dizer, para ver aonde você está. Uma transformação na parte de Deus para a sua vida. Então vamos direto à palavra, em nome de Jesus. A palavra que eu gostaria de ler hoje para você, eu quero falar de 3 tipos de vento. O vento que é permissão pela misericórdia de Deus, o vento da desobediência e o vento da providência. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que é isso? Vou te contar essa história. O Senhor vai falar lindamente com você nesta noite. Vamos lá para Marcos, capítulo 6, versos 45 ao 48. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar essa palavra. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Jesus vai orar. O povo pega o barquinho e sai. E olha só, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Jesus estava em terra e os discípulos no mar. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar e estava já pronto de passar por eles. Ou seja, Jesus já ia, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, Corai, sou eu, não temas. Lá em João, também vem falar dessa passagem, e o que é mais interessante que ele vem falar sobre essa passagem, Jesus estava a 5 quilômetros do barco. Lá em João, capítulo 6, versos 18 e 20, vem dizer que Jesus, que é a mesma passagem, mas Jesus estava distante. Aí Jesus olha desses 5 quilômetros, olha os seus discípulos, eles estão com dificuldade. Pastora, que vento é esse? É o vento da misericórdia. Sabe por que é o vento da misericórdia? Porque Deus permite, às vezes, alguns ventos para a misericórdia dele. Às vezes, eu e você, nós buscamos alguns caminhos. E o vento de Deus para a nossa vida, que é um vento permissivo, mas a misericórdia dele nos alcança. Eles estavam no meio do mar, aí Jesus olha e vê eles com dificuldade, que eles estão desfalecendo, que eles estão com medo, o vento está muito forte. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Que o vento, ele tinha uma tempestade, o mar estava balançando o barco, a situação estava difícil, e Jesus olha e Jesus vai até eles. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora, por que você está dizendo isso? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus ele sobe, entra no barco, o vento ele acalma, a tempestade acalma, tudo fica mais calmo. Mas olha só, Jesus tinha acabado de sair. Sabe por que Deus está falando assim com você? Jesus tinha acabado, meu irmão, minha irmã que está me assistindo nessa noite, ele tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães. Esses mesmos discípulos que estavam nessa situação, eram os mesmos, louvado seja o nome do Senhor, que tinha acabado de ver Jesus fazer o milagre para aquela multidão que veio atrás de Jesus no deserto. Mas agora, louvado seja o nome do Senhor, o coração deles estava endurecido para lembrar, labadai, o comanda, rabadai, que Jesus, quando o vento vem, quando a situação está difícil, é importante, labai, o comanda, rabadai,
Sabe que Jesus está dizendo? A minha misericórdia te alcançou nesta noite, estou entrando para um basta nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo assim, o povo que estava naquele barco, eles tinham acabado de vivenciar um milagre com Jesus, eles tinham visto Jesus alimentar toda aquela multidão, todo aquele povo, mas eles tinham, louvado seja o nome do Senhor, pois eles não tinham entendido a essência daquele milagre da multiplicação. A Bíblia vem dizer no seu próprio capítulo 52, que eles não tinham entendido o milagre dos pães. Por quê? Porque o coração deles estava endurecidos, ou seja, eles não perceberam com quem eles andavam, eles esqueceram, que alguém maior que ele, louvado seja o nome do Senhor, alguém que tem todo o poder, esse Senhor, esse Jesus que estava com eles andavam com ele via os milagres, mas o seu coração estava endurecido. Por quê, pastora? Na hora que o barco começa, que as ondas vêm, eles começam a ficar aflitos, já é de noite, já é madrugada, a Bíblia vem dizer que o vento começa a soprar contra eles. Era escuro, madrugada, o vento sopra no meio do mar contra a vida deles. Aí o medo bate na vida deles, eles ficam assustados e Jesus olhando para eles. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou vendo a mandai, o comanda rabadai. Eu estou vendo a multidão que está indo contra ti. Eu estou vendo como está essa circunstância. Mas hoje é dia de Deus dizer para o vento: acalma-te, vento, porque há alguém que a misericórdia de Deus, embora o teu coração esteja endurecido, você não está enxergando Jesus no seu barco, mas ele está dizendo para você: eu estou te vendo, eu estou indo de encontro a você. O que eu acho interessante aqui, que quando Jesus vem falar, eu fico pensando lá em Marcos capítulo 6, verso 52, eu quero meditar com você. Bendito seja o nome do Senhor. Como Deus, ele é tremendo, meu irmão. Como Deus, ele é poderoso. Hoje à tarde eu ia ler, o Senhor diz: filha, fala sobre 3 ventos, fala 3 situações sobre o vento. A minha misericórdia vai alcançar alguém que está com o coração endurecido. A minha misericórdia vai alcançar alguém, louvado seja Deus, que diante da dificuldade tem endurecido seu coração, não tem me enxergado, mas estão indo na direção que eu estou, mas não tem me enxergado. Mas diga para este badai, o comanda rabadai, sabe por que aqueles homens, aqueles discípulos, eles conseguiram passar por aquela alta madrugada, pelaquele vento, pelaquela situação? Porque a misericórdia de Deus, Jesus vem dizer que ele já ia passar por eles, Jesus ia passar por eles, ia chegar antes deles, mas Jesus viu eles lá, naquela circunstância, mesmo o coração endurecido, Jesus para entrar no barco junto com eles, e Jesus está dizendo nesta noite, labadai o comanda rabadai, shidebai o comanda ramandai, Jesus está entrando no barco de alguém para justificar, Jesus está entrando no barco de alguém para dizer para você que isso vai passar, porque ele vai dar um basta. Isso é para quem crê, isso é para quem entende o que é Jesus, isso é para quem conhece quem é Jesus. Essa palavra não é para qualquer pessoa, essa palavra é para alguém que entende que Jesus esta noite está falando com você para dizer para você, segundo a sua palavra. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que ele vem dizer lá no seu capítulo, vou até passar aqui para você direitinho, no capítulo 50, diz assim, ó: coragem, sou eu, não tenha medo. Pois Jesus, quando eles viram Jesus, ficaram atemorizados, porque Jesus estava andando sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa para você, labadai o comanda rabadai, o que Deus vai fazer na tua vida, você vai se assustar, porque a presença, há um decreto de Deus para sua vida hoje, dizendo: a minha misericórdia, embora o teu coração esteja endurecido, embora você não está mais crendo que eu posso realizar, eu vou entrar nessa circunstância e vou dizer: acalma vento, acalma tempestade, porque eu, debaio comanda rabadai, o Senhor vai entrar na tua causa. Este baio comanda ramandai, esta
noite Jesus te viu e Ele te assistiu e mandou te falar algo. Louvado seja Deus. Não é porque eu e você merecemos, não é porque nós somos alguma coisa, mas a misericórdia dele vai te alcançar. A Bíblia vem dizer, que eu acho interessante como Deus ele é poderoso, como ele é maravilhoso, que ele vem dizer para mim e para você nesta noite, dizer que não precisa você ter medo, porque ele chegou, é ele que vai fazer, é ele que vai direcionar, é ele que vai realizar. Mas pastora, como esse negócio aí, deixa eu te dizer, às vezes o vento é permissão de Deus, às vezes é eu e você que não pedimos, que não olhamos para ele, que nós nos perdemos na dificuldade, e o Senhor está dizendo para alguém nesta noite, mesmo que você não esteja vendo, mas ele está te vendo, e ele está dizendo para mim te dizer nesta noite, que este vento que está na sua vida vai sair por causa da misericórdia dele, porque ele olhou para você e tem misericórdia, mas ele está dizendo, ei coração de pedra, labai o comanda rabadai, ei Jesus vai transformar coração de pedra em coração de carne, labai o comanda rabadai, porque você não acredita mais, mas a Bíblia vem dizer, Mateus capítulo 21, versos 21, Jesus respondeu que, eu asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito essa figueira, quando Jesus fala para a figueira dar fruto, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. É por esta fé que eu estou falando nesta noite contigo, pela esta palavra que Jesus está falando hoje contigo, e ele está dizendo, ei, por causa da minha misericórdia, não há bondade em mim e você, mas por causa da misericórdia dele, ele te viu e ele está te dando um decreto. O primeiro ponto que a pastora queria te entregar nesta noite, Jesus vai acalmar o vento que está debaixo comanda rabadai. Jesus viu a tua dificuldade e ele viu quem está ao teu redor também com dificuldade, e ele está dizendo assim, debadai o comanda ramandai. Isso que ele me disse nessa tarde, ele está dizendo assim para você, foi isso que Jesus falou comigo, ele disse, minha filha, por causa da minha misericórdia, mesmo o coração de muitos estar endurecidos, não crê mais que eu possa realizar, mas diga que eu vou realizar, irmão, Deus vai te debaio comanda rabadai, em nome do Senhor Jesus, receba essa da forma que Deus me deu, que ele, Senhor, ele deu um basta neste vento e te prospere da forma que ele mencionou. Sabe por quê? Porque quando o Senhor falou comigo, ele disse, hoje eu entro e acalmo o vento de coração endurecido, mesmo por causa da minha misericórdia, não é porque você merecemos, é por causa da misericórdia dele sobre a minha e a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aí uma outra coisa que Jesus veio falar comigo, existe algo que eu e você nós precisamos entender, porque que muitas das vezes nós esquecemos, porque nós estamos passando alguma circunstância. Vou para o segundo ponto da palavra que Deus me dera, louvado seja o nome do Senhor, que está lá em Jonas capítulo 1, versos 4, bendito seja o nome do Senhor. No seu versículo 3, Jesus fala com Jonas, para ele ir até Nínive. No capítulo 1, no 2, ele passa por aquela situação, ele desobedece a voz de Deus, passa por uma situação difícil, e ele entra naquele barco, ele vai para a baleia, ele é comido pela baleia, ele fica 3 dias dentro da baleia, mas presta atenção o que Deus está querendo dizer nessa noite, este vento da desobediência. Mas não é isso que eu quero te entregar nesse primeiro momento. Ele fica 3 dias dentro daquela baleia. Aí olha só o que acontece. Jonas agora é vomitado. No seu capítulo 3, Jonas agora resolve obedecer a voz de Deus. Vai até Nínive e chega até lá. Ele proclama o evangelho. Ele fala que o povo que o povo precisa se arrepender, que o povo precisa mudar de atitude, que o povo precisa renunciar a deuses, que o povo precisa... Aí o povo escuta a palavra. Aí todos começam a obedecer, eles voltam, louvado seja Deus, eles ouvem o que Jonas está dizendo. No seu capítulo 3 de Jonas, ele vem dizer, o povo começa no capítulo
3, verso 3 diz assim, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma grande cidade, muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. O que eu acho interessante, que no seu verso 5 diz assim, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Pastora, por que você está no segundo ponto? Só para você entender o que Deus está dizendo. Nesse segundo ponto aqui, Jonas agora, ele chega na cidade de Nínive e ele diz, olha, 40 dias, Deus vai destruir a cidade porque o povo está se rebelando. 40 dias, Deus, ele vai destruir a cidade. Aí o povo ouve a mensagem que Deus havia enviado através de Jonas. O próprio rei, ele rasga suas vestes, coloca pano de saco e fala para o povo, vamos proclamar um jejum em toda a cidade, para ver se Deus vai ter misericórdia do povo. Assim é feito. No seu capítulo 4, aqui Jonas fica irritado, porque Deus teve compaixão do povo, porque agora Deus vai e diz assim, olha, eu não vou mais, eu aceitei que Nínive, eles se arrependeram, eles tiveram uma nova postura, eles agora querem ter uma postura, um compromisso comigo. Aí Jonas se revolta, porque Jonas olha e diz assim, mas Senhor, vai lá no seu capítulo 4, ele vem dizer assim, olha, Jonas porém ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e o Senhor não foi, ele diz para Deus, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia, Deus, que Tu és misericordioso, Tu és compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Sabe por que Deus se arrependeu? Porque o povo se arrependeu de destruir aquela cidade, porque o povo se arrependeu, bendito seja Deus. E o que a pastora está de quem vem dizer para você nessa noite, através da mensagem que Deus me deu? Aí o que eu acho interessante, que aí, agora Jonas, lá no seu verso 7, Deus, no seu verso 6, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, porque ele estava sobre o sol. E a Bíblia vem dizer que o sol ele era tão grande, mas tão grande, que Jonas chegava a desmaiar naquele sol. Deus cria-se uma planta. Durante o dia, ele é protegido. Durante a noite, Deus envia um lagarto. Aquela planta é destruída. Aí no dia seguinte, o próprio Jonas, bendito seja o nome do Senhor, ele olha para aquela ave e fica com dó dela. Aí Deus olha para Jonas e lá no seu versos 11 do capítulo 4, ele vem dizer para Jonas assim, Jonas, lá em Nínive tem mais de 120 pessoas que não sabem nem distinguir da mão direita para a esquerda, além de muitos rebanhos, e não deveria ter eu pena dessa cidade? O que ele está dizendo aqui? Agora eu quero te entregar o que Deus mandou dessa palavra. Eu fiz um contexto dentro da palavra para você entender. Jonas desobedece a voz de Deus. Deus tinha um propósito com Jonas. Jonas resolve obedecer a Deus depois de tudo que ele passou. Aí Jonas obedece. Deus se arrepende de castigar o povo. Agora Jonas se vira contra Deus e diz para Deus, como é que pode, Senhor? Eu sabia, olha a justificativa de Jonas. Eu sabia, Senhor, que Tu és misericordioso, Tu és compassivo, Tu és um Deus de amor e poderia se arrepender. Agora Jonas está questionando a Deus pelaquilo que ele começou. Deus confiou um propósito, mas ele mesmo esqueceu que ele desobedeceu, mas Deus teve misericórdia dele. Deus teve misericórdia de Jonas e deu uma nova oportunidade para ele ir fazer aquilo que Deus ordenara. Só que aí Deus não poderia dar para Nínive uma oportunidade, só ele poderia ter uma oportunidade, aquela cidade não poderia ter também uma necessidade. Então deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, bendito seja Deus. Quantos de nós, louvado seja Deus, nós deixamos, acontecem algumas situações na nossa vida, porque nós não olhamos para nós, pela nossa desobediência nós pecamos contra Deus, Deus permite alguma circunstância, Deus nos tira dela e quando nós saímos dessa situação, nós já esquecemos do que Deus fez. Agora o que Deus faz para com os outros é, nossa, Deus fez, olha, essa pessoa é assim, olha, essa situação era assim, olha o que Deus fez para mim, Deus não fez. Ei, não esqueça, Labai, o comanda Rabadai, que Ele é o grande eu sou, Ele é e ninguém pode mudar. E eu quero dizer para você nesta noite o que o Senhor colocar ao meu coração, Abacuque 1, versículo 11. Bendito seja Deus. Sabe de quem eu estou falando? Louvado
seja o nome do Senhor, de pessoas que carregam culpas, de pessoas que esquecem daquilo que Deus fizera. Quantas pessoas têm sido assim? Abacuque 1, versos 11 vem dizer, depois passa como o vento e prosseguem, hoje carregados de culpa que tem por Deus e a sua própria força. Deixa eu te dizer aqui o profeta Abacuque está questionando, conversando com Deus, aí Deus responde ao profeta, dizendo para ele assim, olha, esse povo é rebelde, eles carregam culpa, eles confiam no próprio Deus deles mesmos, eles confiam neles mesmos, eles têm esquecido de quem eu sou, e eu quero dizer para você nesta noite, que quem é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele, e Ele conhece eu e você. Então não esqueça do que Deus fez por você, não seja ingrato. Deus, Ele teve compaixão dessa situação, sabe por quê? Porque de alguma forma, alguma situação eles se arrependeram. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas ela tem um direcionamento certo. Lá Jonas erra, Deus dá uma segunda oportunidade, Deus olha para Jonas e diz, olha Jonas, continua o propósito, vou te dar uma nova oportunidade. Jonas vai até aquele povo, agora o povo se arrepende, o povo se posiciona, aí Jonas vai se ir contra Deus. Eu não sei para quem é que Deus está falando, mas o meu Jesus está falando com você nesta noite. Ele está dizendo assim, Labadai, o comanda Rabadai, não é que eu estou fazendo na vida dele, não na sua, não é porque ele é melhor que você, é porque ele se arrependeu. Debai o comanda Rabadai. Ei, meu irmão, o Senhor é compassivo, é misericordioso, e nesta noite ele está falando comigo e com você. Eu iniciei Marcos para falar daquela questão que eu e você, nós não podemos esquecer dos milagres que Deus faz na minha e na tua vida. Nós não podemos. Hoje o Senhor falou comigo logo à tarde, eu estava lendo esta outra palavra e o Senhor disse, não, fala sobre 3 mensagens diferentes. Eu disse, Senhor, ele falou 3 perfis diferentes. O primeiro, Jesus te viu e vai acalmar o vento. A segunda, o Senhor tem compaixão de quem Ele labai ou comanda rabadai. Não é porque você esqueceu do que Ele fizera contigo, não é porque você está nessa situação e Deus tem feito na vida de outras pessoas, em algumas outras situações, que você deve indagar a Deus. O Senhor está te dizendo assim, Ele labai ou comanda rabadai. O Senhor está dizendo para mim e para você, reveja os teus conceitos, reveja a tua vida, olha como eu e você nós estamos, olha onde no que nós já superamos. Então deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, Labai o comanda Ramandai, o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ver com você, olha só que Deus veio falar comigo e com você nesta noite, algo que Deus falou comigo e eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor está falando assim comigo? Ele sabe por quê, minha filha? Esses 3 tipos de pessoas que vão assistir essa live, elas precisam entender. Debaiô comanda ramandai. Foi muito interessante essa tarde. Foi 10 minutinhos para Deus me dar esse esclarecimento. Porque existem pessoas, meus irmãos, que precisam ouvir essa mensagem. Eu vou ler aqui uma passagem para que você, acho que está em Amós, eu quero ver se eu acho ela aqui. Amós capítulo 4, versos 13. Vou ver se eu acho ela aqui que eu quero ler com você. Sabe quem está falando com você nesta noite? Sabe quem é o Deus que está falando com você nessa noite? Deixa eu ler Amós, capítulo 4, versos 13, para você entender. É aquele que forma os montes, olha só quem está falando com você. Cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa nas montanhas da terra. Aleluia, Jesus. Olha que coisa linda. Senhor Deus dos exércitos é o nome dele. Ele está falando assim com você nesta noite, porque Ele está acima de todas as coisas para te dizer: ei Jonas, ei Labaiô comanda Rabadai, o Senhor Ele não é injusto, Ele continua sendo compassivo, Ele tem compaixão de mim e de você. Ei minha irmã, Jesus te viu, não porque eu e você merece, é por causa da misericórdia dEle, mas eu quero te dizer que Ele é aquele que forma os montes, que cria
que o vento que revela o pensamento do homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa nas montanhas da terra, ele chama o Senhor dos exércitos. Ele está falando comigo e com você através da palavra. Não é palavra de homem, mas é a palavra. E o Senhor me levou para o terceiro ponto, que é para que essas eu quero dizer algo para você nesta noite. Essas questões que Deus vai falar agora sobre o vento da provisão. Pastora, o que é isso? O vento da provisão, eu quero ler com você lá em Êxodo, capítulo 14, versos 21, 2. Eu quero estar lendo com você para que você entenda a mensagem que Deus quer falar contigo nesta noite. Que diz assim a santa palavra de Deus. Por que Deus falou comigo? Porque o Senhor disse assim para mim: minha filha, eu quero fazer provisão. E aí o que eu acho interessante, meus irmãos, é que quando a provisão vem, é quando eu e você, nós falamos assim, ó. É possível realizar, mas eu não tenho para onde ir. Não tenho o que fazer. Não tenho o que... Só se eu tivesse aqui algumas ferramentas isso poderia resolver. Ou se eu tivesse alguma circunstância por perto poderia se resolver. Mas o Senhor está falando desse tipo de provisão. Presta atenção. A provisão vem quando você não tem de onde tirar. Não é algo impossível, mas você não tem as ferramentas. Mas olha só o que vem dizer... Êxodo capítulo 14, versos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Bendito seja Deus. Então, olha só, naquele momento, o povo estava diante do mar, o faraó estava vindo, as montanhas cercavam aquela região, não tinha para onde eles irem, mas tinha, se eles tivessem um exército para defendê-los, se eles tivessem ferramentas para guerrear, se eles tivessem uma situação, um caminho a seguir que os escondessem, mas eles não tinham nada disso. Eles tinham o mar, as montanhas ao redor e Faraó com seu exército na frente. Presta atenção, olha o que Deus está falando sobre provisão. Aí eles olham e dizem: agora, Moisés, você me trouxe para morrer aqui, Moisés? Olha essa situação, Moisés. Olha só como Deus está falando comigo e com você. Aí eles devem olhar um para o outro e dizer: eu não tenho arma, eu não tenho exército, eu não tenho nada, eu estou labadai, eu comandarabadai, eu estou tentando cumprir o chamado de Deus, ou eu estou tentando fazer aquilo que é correto, ou eu estou indo por um caminho que foi direcionado por Deus, mas e agora? Como é que eu vou guerrear? Como é que eu vou lutar? Ou como é que eu vou chegar do outro lado? Sabe que Jesus está dizendo para mim e para você: receba a provisão do céu nesta noite. Receba, porque aqui a Bíblia vem dizer, a própria Bíblia vem dizer que o mar, quando Moisés toca, o mar se abre, a terra fica seca. Olha só, com um vento forte que soprou, com toda aquela noite, as águas se dividiram, eles passaram. Aí eu vou dizer uma coisa para você: bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha que coisa linda, o povo passa, mas o povo não tem exército, mas o povo não tem armas, mas o povo não tem ninguém que tenha uma palavra por eles não têm como fugir, mas o Deus que eles servem, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a te dizer nesta noite pela palavra, não é palavra de homem, não é palavra de mulher, mas é a palavra de Deus, ela me impulsiona a te dizer, louvado seja Deus, que aí o Senhor vai entrar com providência, a provisão de Deus chegando na vida de alguém que está assim. Olha a situação que Deus me falou nessa tarde, o Espírito Santo falou comigo, ele disse: existem pessoas que estão nessa situação desta forma, que estão se sentindo assim: Deus, da onde vai vir? Se eu tivesse ferramentas, se eu tivesse algumas coisas,
Se eu tivesse alguém do meu lado, se eu tivesse alguma condição diferente, isso seria fácil de resolver. Mas Deus está dizendo, não conta com aquilo que você acha que é a solução, mas conta comigo, porque Deus, Ele está... Louvado seja o nome do Senhor. Ele está te dizendo nesta noite, bendito seja Deus, que Ele está enviando provisão para o teu... Ele está enviando provisão para a sua vida. E o que eu acho interessante, que a Bíblia vem nos dizer, louvado seja Deus, que nós temos uma ferramenta poderosa chamada fé. Nós temos uma ferramenta poderosa chamada fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 vem dizer, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, em nome de Jesus, receba a provisão do céu para a sua vida nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, se Deus, eu não sei o propósito de Deus de me dar 3 mensagens para eu estar relatando para você. Uma no sentido de Ele, Senhor, está indo de encontro a você, mesmo que eu e você não mereçamos. A outra é quando Jonas, ele quer condenar, sendo que ele foi perdoado, mas mesmo assim ele não entende, ele esquece que Deus o perdoou. A terceira mensagem, o Deus de provisão, não é o Deus do impossível, não é algo impossível, é Deus de provisão. Quando você te falta ferramentas para você vencer, mas o Senhor, ele envia na hora certa. Meu irmão, a pastora, não sei quem me conhece, conhece o meu ministério, eu não estou brincando. Quantos testemunhos Deus tem feito? Então na tua vida não vai ser diferente. Recebe a provisão de Deus. Isso é para quem crê. Isso é para quem conhece Jesus. Isso é para quem tem testemunho de vitória com Deus. Eu não estou falando aqui para pessoas que estão preocupadas em naquilo que elas têm, no que elas podem fazer. Mas eu estou falando com alguém que crê que o Espírito Santo de Deus está movendo ao meu e ao teu favor nesse dia de hoje para te entregar a provisão, para te dizer que o Senhor está indo de encontro a você e também para te alertar que eu e você, assim como o Senhor tem olhado para nós, tem nos perdoado, nós não temos o direito de esquecer, de olhar para o que Deus está fazendo na vida de alguém e questionar. Então o que Deus está dizendo nesta noite são 3 vertentes, são três perfis de pessoas. Eu não sei qual é o seu, mas para mim serviu as 3 mensagens. Eu não sei para onde está indo, mas para mim serviu as 3 mensagens. Então que Deus nesta noite, Ele vai de encontro à tua vida, Ele fale contigo, recebe provisão, recebe da tua parte de Deus, em nome de Jesus. Assim como tem muitos testemunhos, não do que a pastora fala, mas do que a palavra fala, que Deus tem realizado, Ele vai realizar assim na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra. O Senhor está indo de encontro à tua vida, o Senhor te viu, mesmo você com o coração dizendo, Deus, parece que nada vai acontecer, esquecendo dos milagres que Ele já fizera, esquecendo da onde Ele te tirou, esquecendo das vezes que você chorou e Ele enviou providência, esquecendo das vezes que você pediu ajuda e Ele enviou. Agora Jesus está dizendo, mesmo com o teu coração endurecido, esqueceu do que eu realizara, eu estou indo de encontro a você, eu vou acalmar este vento, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo no momento onde você, as ferramentas te faltam, vem a provisão do Senhor para a tua vida. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque é dela, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então que Deus, Ele venha nesta noite, nesse dia de hoje. Eu não sei para quem é, talvez seja para uma pessoa, talvez seja para mais pessoas, mas em nome de Jesus, se essa palavra, se você se identificou em algum desses pontos, em nome de Jesus, toma posse. Se for para Deus ir até você, fala, Jesus, vem até a mim mesmo, eu preciso do teu socorro. Se for para Deus dizer para você, para de olhar, para de, como eu tenho misericórdia de você, eu também tenho do outro. Mas se for para Deus, neste momento, te falta ferramentas da provisão, toma posse, Deus está enviando provisão. Deus, Ele vai mudar a história difícil. Deus vai mudar a história que você está dizendo, não tem da onde vir, não tem para onde ir, não sei mais o que fazer, porque
porque se eu tivesse, eu faria. E Deus está dizendo, você não tem, mas eu sou Deus de provisão. Você não é, mas eu sou Deus de provisão. Você não está no meio, mas eu sou Deus de provisão. Labadai, eu comanda rabadai. Então, em nome do Senhor Jesus, essa mensagem de hoje, não entendi porque que Deus me deu desta forma, mas eu ia estudar outra passagem e o Senhor mudou na última hora. Então, tem um propósito nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa, com a misericórdia dele, ele possa te alcançar nesta noite, porque o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Para ele, por ele são todas as coisas. E eu tenho convicção de uma coisa, vai ter testemunho desta palavra de hoje. Eu sei o Deus que fala comigo, e ele é verdadeiro, e é um Deus que tudo pode. E esta noite eu louvo ao nome do Senhor, porque é por ele e para ele. Eu ia pregar outra coisa, mas ele mudou. E ele mudou não por causa da pastora, mas por causa do amor que ele precisava falar com pessoas nesta noite, aqui nessa live. Bendito seja o nome do Senhor, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te visitar e que você possa viver esta palavra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de você se preocupar com as coisas lá do céu. Não debata, não perca seu tempo com coisas que não são importantes. Perca o tempo com aquilo que vai edificar a tua vida, a tua história, a tua vida com Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa te visitar e te abençoar em nome do Senhor Jesus. Pastora, gostaria apenas de falar algo com vocês. Como vocês sabem, a pastora tem um projeto Oração em Semente, que nós fazemos o trabalho. Vocês têm visto aí. Pastora, agora apareceu uns irmãos que tem uma casa de recuperação de pessoas drogadas. É um trabalho lindo, lindo, lindo. Eu não invisto quando eu não conheço, porque é algo sério, e eles estão precisando de um socorro, irmãos. E são 3 casos de recuperação. Uma é de um homem, ele pega pessoas na rua, ele chega perto e pergunta se a pessoa quer ter uma vida diferente, recuperar, por isso que eu gostei dele. E eu gosto de gente que faz a obra por amor, não por dinheiro. E eles chegaram naquele momento e ele chama a pessoa, leva para recuperar aquela família, dá oportunidades, leva e cuida quando não tem condições. E esse pastor é um homem de Deus. Tem mais 2 que me pediram, que fazem uma obra séria. Para ser sincera, um eu não conheço, foi uma pessoa que me falou, mas disse que é um trabalho muito sério. E essa noite a pastora precisa pedir uma gentileza a vocês. Se vocês puderem, me ajude a comprar a cesta básica para abençoar essas pessoas. São 2 clínicas na Zona Leste e uma aqui numa comunidade de Santo André. E eu gostaria de pedir ajuda de vocês. Se vocês puderem, eu preciso comprar algumas cestas básicas. Da forma que vocês puderem, me ajude a ajudar eles. Vocês sabem, vocês conhecem Oração em Semente, vai lá no Oração em Semente. Vocês sabem o trabalho que a gente faz, a gente manda comprovante, a gente manda foto, todo o trabalho é acompanhado, eu não participo de obra que eu não possa ter isso. Se vocês puderem me ajudar, me ajude com isso. Eu quero ajudar essas pessoas que estão precisando de um socorro. A obra de Deus, ou você faz orando, ou você faz investindo, ou você faz indo. Então, de alguma forma, eu e você, a pastora está tentando fazer o melhor. Se você puder, se não puder também, fique em paz. O Senhor é o provedor, Ele é a nossa provisão sempre. E essas pessoas, Deus sabe meu coração, sabe o coração das pessoas que estão comigo. A obra, tudo que nós temos hoje é para a obra do Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Então, em nome de Jesus, se vocês puderem, me ajudem. Nós vamos estar, louvado seja Deus, comprando algumas cestas básicas para ajudar esse pessoal dessa clínica. Deus abençoe vocês, tenham uma semana de vitória, obrigado pelo carinho, que vocês sejam abençoados, que vocês possam ser alcançados pela bênção do Senhor, em nome de Jesus.